Hello, students. How are you? I hope you are all fine. This is Teacher Caio speaking, teacher from University of English, and today we are going to do a class to talk about how you can improve your communication skills in English. Mais uma vez, sejam bem-vindos a todos. Aqui é o Caio falando, teacher aqui na Universidade do Inglês, e nessa videoaula de hoje eu estou aqui para te passar dicas de como você pode melhorar a sua comunicação em inglês. E quando eu falo em comunicação, eu estou sempre tentando focar mais em dois aspectos que são listening e speaking, ou seja, a parte do seu ouvir e do seu falar. Dicas bem simples do que você pode fazer diariamente para treinar o seu inglês, ok? So, if you are ready to start, se você está pronto para começar, let's talk about how you can boost your confidence. Como que você pode aumentar, impactar mais a sua confiança e com isso nós vamos falar dessas técnicas para você melhorar a sua comunicação. Alright? So, let's get started. Vamos começar. First of all, let's always remember what is our goal. On today's class, we're going to talk about some techniques to improve your listening and speaking in English. Então, hoje, o nosso foco é melhorar o seu speaking e o seu listening, ou seja, a sua fala e a sua audição em inglês. With these tips, you're going to overcome shyness and improve your communication skills. O mais importante de tudo é que nessa aula você vai descobrir como que você pode superar a timidez na hora de falar e com isso melhorar a sua comunicação, ok? Se você já me acompanha há um tempinho, sabe que eu tenho falado muito nas minhas aulas com dicas de pronúncias e tudo mais, o como essa questão da timidez foi algo que marcou muito a minha época como aluno. E hoje eu quero usar essas mesmas técnicas que me passaram e passar para vocês que estão enfrentando esse mesmo desafio, ok? So, let's get started. First, the first tip is involving the listening. A primeira vai estar envolvendo o listening, and we're going to talk about music covers. You gotta use YouTube to listen and see videos of music covers. The benefits are improve your listening with multiple accents. Então, Caio, por que que eu tenho que trabalhar primeiro com músicas e covers? Nota que eu deixei bem claro aqui covers. Uma das coisas que acontece muito com o inglês, e acontece em qualquer idioma, é que nós temos muitos sotaques e temos muitas pessoas com tons de voz diferentes. Com isso, a gente acaba sabendo aquela palavra, mas uma determinada pessoa falando aquilo acaba que a gente não entende. Então, o que, que é legal? Como que a gente pode trazer uma maneira mais efetiva de trabalhar com isso, de treinar o nosso listening? Usando os covers de músicas. Por exemplo, você pega lá Beatles, Michael Jackson, às vezes tem uma pessoa, às vezes tem lá uma banda fazendo uma performance daquela determinada música. Então são vários ritmos, sotaques, timbres, tom de voz para você começar a acostumar o seu ouvido com essas diferentes mudanças e com palavras, as mesmas palavras sendo faladas por várias pessoas. Então, por exemplo, pega um grupo específico que canta uma música do Michael Jackson, por exemplo, um cover de Billie Jean. Separa lá 5 covers diferentes de Billie Jean e começa a ouvir eles diariamente. Você vai percebendo que você começa a se acostumar o seu ouvido com o tom de voz deles. E aí você vai percebendo que a mesma palavra, porque é a mesma música, eles estão colocando num ritmo diferente, diferente, e isso ajuda você a treinar o seu ouvido para quando você for numa situação de verdade, você não ter esse problema de se é um senhor mais de idade, eu tenho dificuldade para ouvir por causa do tom de voz, se é uma pessoa from down south, se é uma pessoa do sul, eu tenho mais dificuldade que uma pessoa que vem do Texas, por exemplo, que tem todas as diferenças. Então, fazendo isso com esses covers de música é importante e vai te ajudar de uma maneira bem efetiva e rápida a treinar o seu listening, tá bom? So let's go to our second hint.
Also for the listening, também essa segunda dica para o listening, speeches, poems, quotes, etc. What are the benefits to use this? To mimic important characters, to practice your flow, intonation, accent, etc. Então, nessa segunda dica do listening, nós vamos trabalhar com speeches, discursos, poems, poemas, quotes, citações ou coisas que vão indo para essa área, tá bom? Por que trabalhar com isso? O primeiro benefício é que você vai estar imitando esses personagens importantes, fazendo uma mímica deles. Então vamos pegar aqui, por exemplo, algo que sai assim, topo da minha mente, top of my mind, Martin Luther King, quando ele fala lá no discurso dele, I have a dream. Então, toda vez que você está imitando esse personagem, você está colocando a mesma ênfase dele e você está ouvindo entonação, flow, o ritmo, como que ele está colocando cada palavra, ela está muito bem pronunciada, ela está de uma maneira bem clara de ser entendida. E isso é bom porque você não fica sendo uma coisa mecânica, sem um contexto ou sem uma emoção por trás daquilo. Toda vez que você trabalha o aprendizado de algo e você trabalha junto essa parte das emoções positivas junto com o aprendizado, o seu cérebro entende que aquilo ali é alta prioridade. Então, ele vai fazer um trabalho específico para que você lembre disso com mais facilidade e que você vá desenvolvendo essa habilidade de melhorar a comunicação. Ela vai ficando cada vez mais refinada, parecido com aquilo que você está ouvindo. Então, quando você treina o seu ouvido, seja com essas citações, por exemplo, os quotes, yes, I can, ao invés de ser só um negócio como yes, I can. Não, você está usando dentro de uma entonação, como Obama, yes, I can. Ou então, um poema, Roses are red, violets are blue. Então você está colocando, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Então você está colocando toda aquela entonação, trabalhando muito bem o seu ouvido para perceber todas essas nuances. Então quando você trabalha com esse tipo de coisa, ajuda bastante você a treinar cada vez mais, deixar bem refinado o seu listening, tá bom? And always remember, man, the tip number one, the tip number two, tanto a número um como a número dois, you can easily find out on YouTube. Você consegue achar ela no YouTube. Basta você pesquisar lá por a música que você quer o nome, cover, ou então aqui, speeches, poems, quotes, e vão ter diferentes pessoas pronunciando isso. Quanto mais você diversificar, melhor para o seu ouvido, ok? So let's proceed to the next slide. The number three is also about listening, and this is my favorite one. Let's talk about interviews, how you can practice your listening with interviews, praticando o seu listening com entrevistas. Why interviews? What are the benefits? First of all, you can improve your listening by paying attention to context, answer and questions, and of course, it's an informal conversation. Algumas vezes, quando a gente pede, por exemplo, para pegar um padrão, um vídeo, alguma coisa, a pessoa ela tá dentro de um script e ela vai falando com aquela entonação, tem todo uma preparação atrás, ela repetiu várias e várias vezes para sair no tom, pegar no microfone. Então, tudo isso faz com que seja bem mecânico. Quando você pega uma entrevista, a pessoa ela tá bem solta, falando, conversando como se fosse um amigo, bem parecido como você vai achar no dia a dia, seja numa viagem a trabalho, numa viagem mais pessoal, de férias, coisas do tipo. Então isso ajuda muito você pegar essa questão da informal conversation, uma conversa informal. Na parte de answers and questions, as perguntas e as respostas, tá? O que que acontece? Normalmente, quando você treina com entrevistas, você está analisando o contexto. Então, se uma pessoa falou alguma coisa, às vezes você não entendeu, mas quando a outra pessoa continuou falando, você conseguiu pegar
a ideia daquilo através do contexto. Então, por exemplo, o entrevistador fez uma pergunta que você não entendeu a pergunta, mas pela resposta da pessoa, você já conseguia identificar bem o que ela estava respondendo. Eu tenho uma história que eu costumo assistir um programa, tem um canal no YouTube que semanalmente ele tem vídeos chamado GGN, e tinha um vídeo em que estava sendo entrevistado lá o cantor anos 70 e tudo mais, George Clinton, ou como a gente gosta de brincar para os mais íntimos, Uncle George. E o que acontece? Era muito difícil entender o que ele estava falando, por causa de problemas de voz, um negócio bem rouco, já estava de uma certa forma debilitado naquela época, e aí a entrevista ficava difícil de entender. Mas, com as perguntas, o contexto, tudo que estava sendo colocado, eu conseguia entender qual que era a resposta dele. E aí, quando a segunda parte da entrevista foi lançada, eu já tinha mais facilidade, porque eu vim ouvindo várias vezes ele, afinando cada vez mais o meu ouvido e fazendo esse truque, essa técnica de trabalhar com a entrevista e prestar atenção nos dois. Isso me ajudava a pegar o contexto de tudo. Então, não é apenas palavras, ok? São expressões, são blocos de sons. Toda vez que você foca nesse todo e não apenas uma forma linear, palavra a palavra, você consegue aprender de uma maneira melhor, ok? So let's proceed to the fourth and last one about the podcasts. Why is good to learn and improve your listening with podcasts? First, because you can practice the listening with different subjects, and of course, there is a words repetition. Então, primeiro de tudo, por que praticar o listening com podcasts é importante? Primeiro, porque são diversos assuntos. Então, você nunca fica só focado naquele mesmo assunto que às vezes não te interessa. Ah, uma pessoa aprendeu inglês treinando o listening dela com X, então tenho que ver X. Não necessariamente. Você pode ir para um assunto que você gosta. Se você gosta de música, por que você vai ouvir um podcast falando sobre esportes? Então, vai para um que está falando sobre música. Você vai ver que a maioria das palavras que você viu em vários outros lugares, sejam em filmes ou em músicas, vão ser repetidas pelas pessoas, os apresentadores do podcast, ok? Então, essa repetição de palavras, essa words repetition, é o que ajuda você cada vez mais a melhorar o seu listening, porque são várias pessoas repetindo palavras que você já conhece. E quanto mais você ouvir elas em diferentes contextos, mais você está treinando o seu ouvido para prestar atenção nelas e as diferentes pronúncias que essa palavra pode ter, ok? So, guys, now that we are going to the next slide, this is an incredible and extremely important one. Esse próximo slide aqui que nós vamos agora é muito importante. Why? Because we are going to talk about the learning boogeyman, fear. Então, o que eu estou falando aqui? Por que esse slide é importante? Porque eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o bicho-papão, o boogeyman do aprendizado, que é o fear, o medo. Not only when we are learning another language, but learning in general. We only improve in something when we commit mistakes. Esse bicho-papão do aprendizado que eu costumo dizer, ele não é só no aprendizado de um outro idioma, mas de qualquer coisa que nós estamos aprendendo. Por quê? Porque o nosso ensino regular ensinou que nós devemos ser flawless, perfeitos. Então, nós devemos fazer isso, devemos fazer da maneira correta, erros não são permitidos, você tem que acertar, estudar muito, estuda, porque se você estudar, você não erra, e é esse o problema. Nós aprendemos muito com erros também, tá? Por exemplo, quando nós temos dificuldades numa atividade de matemática, por exemplo, a pessoa não fala pra gente só estuda, estuda, estuda. Não, ela fala, faz isso, repete, erra, percebeu aonde errou, muda de novo, tenta. Então ela fala pra gente, ó, isso daqui é o que você tá errando e é dessa forma que você tem que aprender. Tá? E eu quero falar sobre isso porque esses erros nós aprendemos com eles and will improve our confidence. Com isso nós melhoramos a nossa confiança também, tá? E eu quero falar muito sobre o medo, por quê? Porque é isso que acontece quando as pessoas vão falar inglês.
com alguém. Elas têm esse medo de que vão frustrar o nativo, que a ordem não vai estar correta das palavras, e são tantos e tantos erros que elas se retraem e acabam o quê? Não falando com alguém, mesmo elas sabendo. Ou elas sabem e acabam errando por ter medo de errar. Ou seja, acaba entrando numa certa pilha que vai colocando em si mesmo por certa antecipação. Eu costumo muito brincar com os meus alunos que muitas vezes na hora de falar inglês, quando eu vou falar para eles uma aula antes, ó, amanhã nós vamos fazer a primeira aula de conversação. O quê? Primeira aula de conversação? E aí, quando chega no dia, eles fazem o quê? Eles ficaram o dia inteirinho antes pensando naquilo, remoendo aquilo, e quando chegou na hora, eles estão travados. Quando na verdade eu fiz uma coisa diferente com o aluno. Quando eu liguei, eu já não falei, oi fulano, tudo bem? Hello fulano, how are you, man? Are you ready to talk with me? Então eu já comecei em inglês, por quê? Porque aí ele já entrou num estado onde ele não teve para onde correr. Ou era falava, falava. Não deu tempo dele pensar no medo e aquilo acontecer. Então, com essas dicas que eu vou te passar agora, você vai melhorar o seu speaking e perder esse medo, ok? Let's go. Tip number 5 about speaking. Daily dialogues. Why daily dialogues are excellent to learn something? First, because you simulate both sides of a conversation. Primeiro de tudo, porque daily dialogues, diálogos do dia a dia, diálogos situacionais são importantes. Primeiro, simulam os dois lados da conversa. Então, se você é a pessoa que quer uma informação ou a que dá a informação, a pessoa que vai conhecer alguém ou a pessoa que é abordada para ser conhecida, ou você vai fazer amizade com alguém ou alguém vem fazer uma certa amizade com você, você treina sempre os dois lados da conversa. E toda vez que você simula isso, you start to use something that we call imagery. Você começa a utilizar algo que a gente chama de imagenharia. E sempre quando eu falo de imagenharia, eu gosto de dar o exemplo do Michael Jordan, que ele sempre fala que quando ele estava sentado no banco, ele estava visualizando a jogada, visualizando a cesta, visualizando o que ele ia fazer. E os cientistas já comprovaram, quando você faz esse treino, esse exercício, você tem muito mais chances de acertar aquilo, seja uma atividade física ou não, mas porque você já passou por aquela situação. Think about it. Pensa sobre isso. Quantas vezes alguém já falou para você sobre dicas de entrevista de emprego? Em português mesmo. Ó, fulano vai, ó, é assim assado, você vai sentar, fala, postura. Quando a pessoa tá falando isso para você e treinando, a sua cabeça já começou a imagery, ela já começou a imagenharia, ela já começou a imaginar o ambiente, você sentado. Por quê? Para te preparar para essa situação. E toda vez que você fazia essa preparação, você estava mais confiante e a possibilidade, essa probabilidade de você passar na entrevista aumentava. O contrário, quando você não se preparava, não passava por nada disso, a probabilidade de você não passar era bem maior. Ok? Então, fazendo isso, treinando com os diálogos, vai te ajudar bastante. Caio, how can I learn with these dialogues? Very simple. Como que você pode treinar com eles, criar? É bem simples. Go to Google and type dialogues in English. É só digitar no Google diálogos em inglês. Ele vai te dar vários diálogos. Easy dialogues, dialogues, travel, shopping, school, daily life. Vários temas vão aparecer para vocês. Vai ter lá de situação do dia a dia, trabalho, viagem, compras, making friends, going to the movies, indo para o cinema, tem vários assuntos. Basta você digitar isso, dialogues in English. Vai lá, type it on Google, digita lá no Google que vão aparecer essas opções, ok? And to finish, our tip number 6, a nossa dica número 6, also turn it to the speaking, também voltada para o speaking, role model.
Role model, vocês já devem, que me acompanham, estão sabendo, sempre falo muito sobre isso, principalmente do exemplo com o Chris Tucker, mas role models foi assim o divisor de águas no meu processo de aprendizado, de timidez para pessoa que começava a se destacar em sala de aula e que futuramente era lembrada para essa posição que ocupa até hoje, desde 2009, de professor. Why the role model is so important. Role model, ou como eu gosto de falar, que é o exemplo a ser seguido, ou como algumas pessoas falam do mimics, ou outras falam do shadow, é você, vamos dizer assim, ter uma outra pessoa a qual você imita tudo, não só o tom da voz, não só a pronúncia, mas tudo, o jeito de falar, o tom, a maneira de se mexer, se faz algum movimento, se costuma falar mais rindo, mais alto, mais baixo, mais sério, você começa a imitar tudo nela. Nós fazemos isso direto aqui na Universidade do Inglês. Tem várias vezes que eu e o professor Silas a gente meio que começa a imitar John Batiste e a gente fica falando coisas como If your piano has six strings, that's a guitar, my friend. Ou então a gente fica imitando até mesmo quando ele fala a interjeição dele, que ele fala, shucks. Tudo isso a gente fica imitando e fica tão legal o aprendizado e a pronúncia fica tão clara que você aprende de uma maneira rápida, efetiva e vamos dizer assim, no stress, zero stress, totalmente sem estresse. E tem o primeiro benefício, que é o mistakes transference, é a transferência de erros. Isso acontecia quando a gente tinha época de unidade física. Passou o batente da porta, você é o cara que está no seu crachá. You are not Kyle anymore, you are Chris Tucker. Você é o Chris Tucker. Então, se eu estou falando como Chris Tucker e eu falei arrive ao invés de arrive, não tem problema. É o Chris Tucker que está falando, não é o Caio. O Caio aprende com isso e quando ele começar de novo, ele vai falar arrive. Então você tira um certo peso das suas costas no momento do aprendizado. And of course, you are physically involved in the learning process. Você está envolvido fisicamente nesse processo, porque você se mexe, você tenta imitar os trejeitos, fazer as coisas igualzinho. E toda vez que você faz isso, é a mesma coisa que você fez para aprender o português. Você estava fisicamente envolvido com seu pai e com a sua mãe. Quando eles faziam, por exemplo, olha isso daqui, chocalho, chocalho. E aí você começava a fazer aquilo e eles iam mostrando coisas para você, fazia você pegar, pronunciar, e tudo era uma festa. As suas primeiras palavras foram uma festa, e tudo aquilo fez você aprender o idioma. Então, o role model, ou outro nome que você queira utilizar, mas que tenha essa mesma base, ele faz isso, ele recupera essa forma como você aprendeu a sua língua mãe. Com essas dicas e tudo mais, você vai vendo que o seu inglês, toda a sua comunicação vai melhorando, tá? Porque tá tudo conectado, tá bom? So, guys, that's it for today. É isso por hoje. I hope that you enjoyed. Espero que todos tenham gostado, ok? Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não se inscreveram. I have a gift for you guys. Eu tenho um presente para vocês. Lá na descrição desse vídeo tá o nosso link para você baixar o guia prático do inglês. If it's your first time, be welcome and download it. Se for a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo e esse presente é para você. Vai lá e pode fazer o download dele. If not, se não é a primeira vez and you are still not downloaded yet e ainda não baixou, go on. Vá em frente e baixe porque tem muito conteúdo bacana para vocês, ok? Don't forget to leave a comment, tio. Não se esquece de deixar um comentário também. Ah, eu gostaria de ver um tema sobre X assunto, por exemplo, as palavras mais usadas em inglês. Don't worry about that. We can make it. Nós podemos fazer isso. Deixa lá as suas sugestões que vamos trabalhando em cima desses novos temas. Alright, guys? So, it was a pleasure to talk to you guys. Foi um prazer falar com vocês. And see you in the next class. Vejo vocês em uma próxima aula. Bye bye. Tchau, tchau, pessoal.